Bom, para a gente começar a falar um pouco do programa de operador econômico autorizado, eu gostaria de trazer um pouco a questão de conceito dele no mundo, né? O programa, para quem não sabe ainda, o programa de operador econômico autorizado, ele é um programa da Organização Mundial das Aduanas, e o objetivo desse programa é trazer simplificação de processos aduaneiros, bem como também a segurança da cadeia logística internacional, que é onde eu acredito que grande parte de vocês, como agentes de carga, como despachantes, né, como exportadores, vêm a aderir ao programa. Inicialmente, para a gente trazer um pouco do histórico dele, esse programa ele nasce como um programa piloto na Suécia, no ano de 1998. Lá na Suécia, um profissional chamado Lars Carlson, ele traz essa ideia e, através disso, busca na Suécia o entendimento sobre os critérios de conformidade aduaneira e a implementação desses controles visando maior regularidade por parte das empresas. Seguindo a questão histórica, o Programa de Operador Econômico Autorizado ele ganha muita força no ano de 2001 com o ingresso dos Estados Unidos. E, para quem, né, se recorda, 2001 foi um ano bastante marcante nos Estados Unidos pela questão do 11 de setembro, aquele ataque que houve às torres do World Trade Center. A partir daí, o governo americano ele identifica uma necessidade muito grande de proteção de fronteira, ou seja, através de controles de fronteira, né, cria-se condicionantes visando a segurança, principalmente por parte das cadeias logísticas de empresas que comercializam ou que operam para os Estados Unidos, com os Estados Unidos. Diante desse cenário todo, em 2005, a Organização Mundial das Aduanas ela se reúne e cria de forma global o Programa de Operador Econômico Autorizado. E o Programa de Operador Econômico Autorizado ele traz essas duas ideias, tanto a ideia sueca de conformidade de processos aduaneiros, que aqui no Brasil é implementada, quanto também a ideia de segurança da cadeia logística, que também aqui no Brasil é implementada. Então, hoje nós temos conformidade aduaneira, através do módulo de conformidade, e o programa de segurança da cadeia logística, através do módulo de segurança, para os operadores como exportadores, agentes de carga, transportadores, os recintos alfandegados que operam no comércio internacional. E logo em seguida, 2018, entra a União Europeia no programa e o Brasil, de uma maneira um pouco tardia, dezembro de 2014, lança o programa de operador econômico autorizado, em uma primeira fase com o módulo de segurança, e em dezembro de 2015 esse programa ele é revisado, né, a instrução normativa, a primeira publicada pela Receita Federal foi a 1521, e em 2015 essa normativa, essa instrução normativa ela é cancelada e substituída pela instrução normativa 1598, que é em vigor ainda hoje. E a ideia do Programa de Operador Econômico Autorizado, né, fomentado pela Organização Mundial das Aduanas, é buscar regulamentar, através de todos os países signatários, boas práticas, tanto voltado para a segurança da cadeia logística quanto conformidade aduaneira, para que os países possam, através dessa habilitação, através desse programa, criar condições de um comércio mais seguro e um comércio mais simplificado. Então, a grande ideia por trás disso tudo, ela vem na simplificação de processos, na simplificação aduaneira e na movimentação de carga de forma segura. E através desse processo de simplificação e modernização, cria-se a possibilidade também
fomentar acordos de reconhecimento mútuo, que está aqui na tela de vocês. Então, o ARM, que é o Acordo de Reconhecimento Mútuo, ele traz a oportunidade das aduanas criarem condições simplificadas através do reconhecimento, né, através da troca de experiências e do conhecimento entre um programa e outro, de se fomentar a simplificação cada vez maior de acordos. Estava hoje, antes de ingressar aqui com vocês, em um processo de habilitação com uma empresa, no módulo conformidade, e esse foi até um dos temas que nós conversamos, né? E uma das coisas que os fiscais eles conversam bastante é pelo interesse em formar um acordo de reconhecimento mútuo, principalmente com o governo norte-americano. E esse acordo ele já vem em negociação em torno de 5 anos, que a aduana brasileira vem negociando com o governo norte-americano, adequando programas e implementando controles e tudo mais, conforme a orientação do governo norte-americano. Como eu comentei para vocês, né, o Programa de Operador Econômico Autorizado ele é um programa internacionalmente reconhecido. Ele não é um programa brasileiro, ele não foi criado pela aduana brasileira, é um programa internacionalmente reconhecido. E uma das coisas, uma das premissas que esse programa nos traz, e é muito importante, é a questão da voluntariedade. Nenhuma empresa ela é obrigada a aderir ao Programa de Operador Econômico Autorizado. Porém, as empresas que aderem ao Programa de Operador Econômico Autorizado, e principalmente no atual momento, elas passam a ter uma não só simplificação de processos aduaneiros, porque isso está ligado muito à questão do importador e o exportador, que é a entidade que a Receita Federal hoje busca, né, gerar um maior benefício, principalmente porque esse é o dono da cadeia logística, é o dono da carga, mas também ele traz para as empresas que atuam dentro desse fluxo logístico uma confiabilidade muito grande. Nós temos clientes e acompanhamos muitas empresas dizendo que a partir do momento que ela buscou ou obteve a certificação, portas se abriram por uma necessidade mercadológica que se tem. E aí, quando a gente trata dessa necessidade, a gente sempre tenta remontar o porquê dela, né? Ou seja, para o importador, por exemplo, ou para o exportador. Ele que é o dono do processo, ele que é o dono da carga, e ele tem que garantir que não somente ele, mas que toda a cadeia logística na qual ele opera consegue trazer confiabilidade. E, falando nisso, dentro do programa de operador econômico autorizado, quem teve já a oportunidade de estudar um pouco, ele fala isso lá no item 351, 352, 353, que já é um bloco de segurança cadeia logística específico, e ele fala da seleção, do monitoramento e da gestão da cadeia logística, que é neste momento que abre-se uma oportunidade para as empresas que fazem parte desse fluxo, né? Os agentes, os transportadores, os despachantes não mais, infelizmente, mas os terminais, os recintos alfandegados, de demonstrar que são empresas que possuem uma estrutura reconhecida, com controles e que pode, através disso, trazer um retorno positivo para este importador. E ele, dentro do programa, é orientado a dar preferência também para esse tipo de empresa. Hoje, muitas empresas recorrem a nós dizendo o seguinte: olha, eu quero ser um operador econômico autorizado. E a gente sempre pergunta: por que você quer ser um operador econômico autorizado? E aí a pessoa, a primeira coisa que ela fala assim, ó, o meu cliente disse que se eu não for OEA, eu não trabalho com ele mais a partir de um determinado período. E isso é uma coisa muito perigosa,
porque às vezes nós estamos desenvolvendo algo para um terceiro que comercialmente pode ou não continuar conosco. Então, sempre é um risco. O que nós devemos pensar é um pouco diferente. Eu quero ser operador econômico autorizado não por ele, mas por mim, para eu melhorar os meus controles, para eu melhorar a minha condição, para eu melhorar a minha competitividade. Às vezes, muitas pessoas dizem e falam assim, mas eu vou precisar criar um monte de procedimentos, eu vou engessar a minha empresa. Eu falo, não, é muito contra isso. Eu vou trazer, não vou me estender muito, mas eu vou trazer uma experiência nossa. A Allianz é uma empresa relativamente nova, nós somos de 2015, nós nascemos junto com o Programa de Operador Econômico Autorizado. Mas eu vim de uma outra empresa que nós trabalhávamos na época com despacho expresso, linha azul. E quando nós abrimos a Allianz, a primeira coisa que veio foi: precisamos desenvolver metodologia. Porque através de método eu consigo controlar o que está bom, o que está ruim e tratar aquilo que está ruim. E muitas das empresas, elas são executoras. Elas fazem as coisas acontecer, isso eu não nego. Só que elas poderiam fazer as coisas acontecer com muito mais eficiência e eficácia. Ou seja, aumentar a margem de lucro, não colocando um preço maior no produto, mas reduzindo a quantidade de erros, que é isso que a gente tenta trabalhar. E uma das coisas que eu falo de forma constante para todos os nossos clientes, ou ainda para quem nos procura, assim, o grande problema hoje das empresas, ele não está no lucro, ele está na quantidade de erros que se comete, que isso acaba com o seu lucro. O retrabalho, o refazer, que é o grande problema. E a partir do momento que nós criamos uma metodologia, essa metodologia ela busca a redução do erro, né? Que é um dos pontos que o programa de OEA traz. Como que eu mapeio os meus riscos, os meus erros, para ter menos risco, para ter menos erro, ok? Outro ponto que é muito importante no programa de operador econômico autorizado é que tanto as empresas brasileiras quanto qualquer outra empresa no mundo, ela tem uma base única de avaliação, que é o Safe Framework Standard. Ou seja, existe um documento que referencia o programa de operador econômico autorizado para todas as empresas no mundo. É igual à ISO. Existe a ISO 9001, por exemplo, ela é a ISO 9001 aqui na China, no Paraguai, em Suriname, no Afeganistão ou nos Estados Unidos. É a mesma norma. E o SAFE, ele também é a mesma norma. Ele orienta para que as aduanas estabeleçam padrões. E os padrões da aduana devem ser sempre orientados pelo SAFE. É claro, cada país tem a sua particularidade. E através dessas particularidades que nós teremos que fazer uma adequação dos controles, dos processos, para atender, por exemplo, a legislação brasileira, né? E ainda quando a gente fala em legislação, uma coisa que eu costumo dizer também com frequência, que é importante, nós precisamos entender o que a legislação pede e se adequar à legislação. É a empresa que se adequa à legislação, não a legislação à empresa. E o programa ele é voluntário. Se ele é atrativo, nós precisamos ter um esforço para nos adequar à legislação conforme a legislação orienta, ok? Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês hoje, né, ainda dessa forma entender a estrutura, é que o SAFE ele é padronizado em 3 pilares que são tratados pelos programas. Então, para que nós possamos entender, o primeiro pilar, ele trata da relação aduana-aduana, ou seja, a possibilidade de troca de experiência e troca de informação entre as aduanas. Olha só um exemplo, tá? É claro, um exemplo.
Até alguns poucos anos atrás, nós não tínhamos o dispositivo do desembaraço sob águas, que é o DSA. Vamos falar sobre ele aqui. Então, como que funcionava o processo? A aduana brasileira, ela só reconhecia aquilo que estava chegando quando havia a presença de carga. Então, a mercadoria chegou no país, né, fez-se o registro lá da DI, gerou a presença de carga, então a aduana ela passa a ter conhecimento, neste momento do registro, de que um importador está trazendo uma determinada mercadoria. Ótimo. Agora, vamos supor que exista uma possibilidade da aduana chinesa comunicar previamente à aduana brasileira de que houve um embarque de um container da empresa A para a empresa B aqui no Brasil e lá ter já pré-informado quais são os produtos que estão chegando aqui. A aduana brasileira ela consegue, com uma previsibilidade muito maior, fazer uma análise de risco, ou seja, fazer a liberação da mercadoria. O programa de OEA ele já traz algumas vantagens para os importadores certificados. Por exemplo, o despacho sobre águas que nós vamos falar. O que é o despacho sobre águas? Ao se fazer o registro, né, antecipando um pouco, ao se fazer o registro e optar-se pelo despacho sobre águas, a mercadoria ela já é parametrizada com preferência no canal verde antes de se gerar a presença. Ou seja, existe uma possibilidade de se ter um fluxo mais simplificado dessa mercadoria na retirada dela, caso ela parametrizada em canal verde. E eu quero também já antecipar algo. Não vou antecipar, não, vou deixar lá para o final. Mas está aqui na apresentação, a gente vai falar isso lá no finalzinho. Minha mãe me falou que isso daí serve para segurar a audiência. Vamos segurar a audiência. Não, brincadeira. Mas eu vou falar depois sobre a questão Daqui a pouco eu falo. Bom, a gente vai para o pilar 2. No pilar 2, existe essa relação entre a aduana e a empresa. O que é a relação aduana e empresa? É quando vocês, né, agentes, importadores, exportadores, transportadores ou recintos alfandegados, optam de forma voluntária a buscar a certificação. Então, neste momento, o que a aduana ela fala? Olha, o Programa de Operador Econômico Autorizado é um programa de controles internos e, para tanto, é necessário que a empresa apresente os controles internos. E muito dentro do programa orienta para a formação de controles internos procedimentados, né, evidenciados, que se tenha uma base de evidências para garantir que a empresa efetivamente cumpre com aquilo que ela está se predispondo a fazer. E através desses procedimentos e das evidências, a Receita Federal fará uma análise, com base nessa análise, ela possivelmente agendará uma visita presencial na empresa, e nessa visita ela irá confirmar se aquilo apresentado efetivamente acontece. E a partir daí, existe o processo de habilitação no Programa de Operador Econômico Autorizado. Daniel, mas acontece uma coisa aqui, olha, eu protocolei o meu processo, a Receita Federal ela nem veio. O que aconteceu? Pode ser que na análise realizada, os controles apresentados eram muito frágeis ou eram muito fracos. E eu acredito que a aduana ela gerou um arquivamento ou uma comunicação de indeferimento do processo, né? Que é um dispositivo para que a empresa refaça, reorganize-se e apresente novamente. Uma das coisas que a gente costuma muito falar dentro dos processos de assessoria é precisamos entender cada um dos requisitos e, para cada um dos requisitos, criar condições visando mitigar essa possibilidade do arquivamento ou do indeferimento. Então,
as empresas não necessariamente, claro, precisam contratar uma consultoria, mas elas precisam entender e ter essa concepção de o que efetivamente eu preciso, como que eu posso me estruturar, como que eu posso me preparar de forma correta, né? E isso é uma mudança cultural, às vezes, muito grande, para poder atender a essa necessidade da legislação que orienta para o programa de operador econômico autorizado. E só a partir daí a gente dá o start no programa. E o terceiro pilar também é uma novidade. Na verdade, ele está desde 2017, né, em vigor, mas é o ingresso dos órgãos governamentais anuentes, né, os órgãos intervenientes ao processo, junto do Programa de Operador Econômico Autorizado. Então, nós temos aí a Anvisa, o Ministério da Agricultura, né, através do Vigiagro, a ANAC, o Exército e outros que fazem parte do processo, que estão criando condicionantes para que os importadores possam se habilitar e, através dessa habilitação, ter o mesmo benefício da Receita Federal junto ao órgão anuente, né? Gerando aí simplificações ao processo. Outra coisinha que eu gostaria de trazer, e aí mais de forma a sintetizar isso tudo que eu comentei até agora, é as premissas. Tá? Então, esse material, acredito que o Sindicomes, né, ele deixará disponível a todos, mas é um resumo de tudo que eu falei. E eu até peço desculpas, falo pra caramba. Mas o que acontece? A partir do momento que a gente se predispõe, o que nós estamos buscando? Primeiro, nós estamos buscando uma padronização de alto nível. Eu deixo de ser aquela empresa que, em alguns casos, opera de qualquer jeito para ter procedimentos, sempre buscando as boas práticas de mercado. E isso de forma consciente, tá? que é o mais importante. Segundo, eu passo a fazer parte de um programa de modernização aduaneira. Muitas empresas falam assim, a gente está usando a DUI, né? As empresas certificadas OEA foram as primeiras, e também são as primeiras a utilizar a DUIMP. Então, você passa a ter alguns acessos preferenciais, você passa a ter liberações preferenciais, você passa a ter inúmeras condições de relacionamento preferencial. Uma das coisas que eu acho muito interessante no programa de operador econômico autorizado, aqui no Brasil nós temos, são os fóruns de discussão. Então, o que é o fórum? É a possibilidade de uma empresa certificada de ir discutir com a Receita a evolução do programa. Então, imagina eu sentar junto com outros agentes de carga já habilitados e falar assim, olha, o que seria bom para que nós tivéssemos maior celeridade, mais benefícios, e você leva a sua ideia para a aduana. Tanto é que uma das coisas que eu vou falar lá no fundo, no final do programa, ele nasceu dentro do fórum, a pedido das empresas. A Receita Federal está já estudando a implementação, acredito que para este ano, e nesta semana ela lançou um e-mail questionando todo mundo sobre o que as empresas achavam disso, que é o tema que eu vou falar lá no final, tá? E como que isso poderia ser implementado. Passamos também a trabalhar dentro de um processo de harmonização junto a outros órgãos regulatórios. Quem trabalha com empresas, ou quem é uma empresa que trabalha com esses órgãos anuentes, sabe que muitos deles são complexos, são difíceis de se trabalhar, e a partir do momento que eu tenho um processo de simplificação com esses, simplifica a vida da cadeia logística como um todo, né? Do despachante em ter menos trabalho ou retrabalho, do agente, do transportador, do próprio importador ou exportador. Então, isso facilita para todo mundo, ok? E aí outros pontos de análise de risco, de maior integração de cadeia logística. Eu costumo dizer bastante assim, uma das coisas que o programa de OEA traz
isso eu falo bastante para os meus clientes, é a possibilidade de se acabar com o tal do leilão de frete. Por quê? Hoje, eu não sou a melhor pessoa a dizer isso, e eu tô falando na plataforma de quem são os melhores para me dizer, mas eu acredito que se exista no estado de São Paulo em torno de 3.000 ou até mais empresas de agenciamento de carga. Eu não sei se algum diretor ou a Ana pode me dizer um número mais exato, mas eu acredito que seja em torno de 3, sei lá, eu podendo chegar a 5.000 empresas. Ana, me ajuda, por gentileza. Não, é isso daí mesmo, Daniel. Tem esse número mesmo. E sobre. Assim, quando você começou a falar da questão do leilão de frete, infelizmente é o que a gente se depara. E, assim, infelizmente tem muitos agentes de cargas que até mesmo nesse processo de leilão, eles têm muitas dúvidas. Então, assim, o agente de carga ele precisa estar muito bem alinhado com o novo cenário que a gente... Não estou falando de questão de pandemia, não. Estou falando da questão mesmo do programa, né, do OEA, porque a carga dele atrasa exatamente por causa desses detalhes que não foi cuidado lá na ponta e que tem sido postergado, e com isso está gerando muito custo para importador e para exportador. Obrigada. Sim. Olha, só quero colocar um ponto, tá, pessoal? Eu não estou falando que vai acabar o leilão, pelo amor de Deus. Mas existe uma possibilidade, porque, como eu disse, o programa de operador econômico autorizado, ele diz, você tem que dar preferência para quem é OEA. Ou você passa, como importador, a ter a necessidade de auditar o seu parceiro. E quando eu falo em auditar o parceiro, isso é um custo para a empresa. E muitas vezes ela não tem uma estrutura para isso. E se nós, né, voltando no número, dissermos que tem em torno de 3.000 empresas de agenciamento de carga no estado de São Paulo, se eu não estiver equivocado, hoje nós temos em torno de 50 empresas de agenciamento de carga que são OEA, que não chega a 1% disso. Entendeu? Então, ainda existe um mercado no qual as empresas certificadas têm muito a buscar. E muitas vezes elas acabam se limitando a meia dúzia que não conseguem atender ela na plenitude e, por esse motivo, ela busca um novo parceiro. Mas aí, o que ela faz? Obriga o parceiro a ser OEA e diz para ele, olha, ou você se torna OEA até o final do ano, ou o ano que vem eu não posso. E essa empresa, ela sai fazendo um monte de coisa de forma desesperada e que não é a forma correta de se fazer. Né? Falo porque às vezes a gente se depara muito com isso através dos nossos clientes. Né? O desespero para não perder um faturamento, um cliente, né? E no mercado. Então, existe essa possibilidade maior de integração entre as cadeias logísticas. Outro ponto que eu quero trazer aqui é a questão de comportamento versus estratégia. O que é essa questão de comportamento versus estratégias? E aí eu quero elevar isso não só para o agente, mas também para o importador, que é o maior prejudicado. É o seguinte, o OEA ele é voluntário. E aí a Receita, ela fala assim, olha, se você quer ser OEA, se você, igual a gente está vendo aqui na base, né, quer cumprir voluntariamente, eu vou simplificar o seu processo. E, às vezes, pessoal, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, a gente tem agora um podcast, e dentro de um dos podcasts, o Danilo, que ele é de uma empresa de Minas, depois eu posso até passar o canal, ou a Ana divulga isso para vocês, se for de interesse. O Danilo, ele disse assim, olha, Daniel, nós tínhamos uma expectativa de retorno sobre o investimento que era em torno de 6 a 8 meses. No primeiro mês, o programa de OEA se pagou por uma questão de redução de estoque, maior previsibilidade, o custo de estoque dele foi de 10 para 2. Ele falou assim, o que a empresa
ganhou de redução de estoque, a gente pagou o OEA em 20 dias. Então, existe uma possibilidade de ganho muito grande. Por isso que o importador ele vai atrás, porque ele precisa reduzir custos. E, a partir daí, a cadeia logística dele ou pensa igual ou não está junto, que é a questão do não cumprir. Ou seja, se minha cadeia não quer cumprir comigo, eu não posso me penalizar por causa de um agente, por causa de um transportador, por causa de alguém que não queira. E aí ele diz, olha, gosto muito de trabalhar com você, mas, né, numa economia aberta, o capital ele fala mais alto. E se o capital está gritando, eu preciso atender a uma necessidade do meu investidor. Eu falo assim, ó, gosto muito de trabalhar com você, mas se eu falar que eu estou deixando de economizar 2 ou 3 milhões em estoque, eu tenho certeza que o meu investidor vai me mandar embora. Então, é aí que a gente tem que pensar um pouco sobre o processo. Tá? Camila, depois eu passo o link dos podcasts para você, tá bom? A Ana deve ter o link, se a Ana já puder antecipar, tem lá os nossos links. Eu tenho sim, tá? Inclusive, todos vocês vão receber esse conteúdo que o Daniel tá mostrando, tá? E também o link de acesso do conteúdo do podcast para vocês, tá bom? Não. Criativamente não é podcast, é Gobcast. Olha que coisa chique. Gobcast. É. Bom, e aí nós temos essa ideia da necessidade, né, ou da importância de se certificar. E aqui a gente traz mais ou menos o fluxo disso. Então, o que é o processo de certificação? Eu posso buscar, né, se eu for um agente, um transportador, um recinto alfandegado, um exportador, como segurança, ou um importador como conformidade. O fluxo é o mesmo, aonde nós precisamos analisar os requisitos de admissibilidade, que são obrigatórios de adesão ao programa. Então, aqui, rapidamente. O médico hoje no boletim. Então, rapidamente aqui os requisitos, tá? Certidão negativa de débitos ou a positiva com efeito negativa, escrituração contábil digital, incluindo para as empresas do Simples Nacional, tá bom? A legislação do Simples Nacional, ela não orienta de forma regular a publicação da escrituração contábil digital, mas o programa de OEA ele tem essa obrigatoriedade. É possível de se fazer a adesão da escrituração contábil digital. Ter 24 meses de CNPJ, ok? 24 meses de atividade, porque existem várias empresas que têm o CNPJ aberto, mas elas não estão ativas, ou seja, elas não estão operando. E para isso, nós precisamos evidenciar a emissão, principalmente aí de nota fiscal, né, com o CFOP do agenciamento de carga, que é o que demonstra ou conhecimento de transporte, ou uma nota fiscal de exportação, importação, dependendo da certificação de interesse. Para os importadores, o uso de trading ele tem que ser limitado a no máximo 10%. Há empresas que importam muito por trading companies, ele tem esse impeditivo. Tanto é que uma trade company ela não é permitida ser habilitada, ok? Então, basicamente, são esses pontos que devem ser analisados. Depois, segue-se para os critérios de elegibilidade, aonde serão avaliados infrações aduaneiras, processos de registro e qualidade operacional, de segurança da informação, os critérios de recursos humanos e gerenciamento de riscos. A norma ela se utiliza como referência da ISO 31000, versão 2018, para o processo de gestão de risco e pela necessidade de implementação
de um processo e de um mapa de risco que identifique os riscos operacionais relacionados a esse fluxo internacional ou às atividades aduaneiras e tributárias da empresa. E depois nós vamos para os critérios específicos, que pode ser de segurança ou de conformidade, ok? E aí vão ser olhados os critérios. Como eu comentei, se o trabalho for bem feito, se a empresa tiver um programa de conscientização dos seus funcionários, de envolvimento, de entendimento e elaboração de um conteúdo interessante, que eu posso assim dizer, ou um conteúdo que atenda a necessidade da legislação, a Receita Federal irá avaliar, entrará em contato com a empresa para uma visita de certificação. Tá? Daniel, o conteúdo apresentado ele já garante a certificação? Ou seja, a visita da Receita Federal garante a certificação? Não, durante a visitação, eles farão uma verificação, uma comprovação, se aquilo que foi apresentado reflete a realidade, né, da empresa, ou seja, se aquilo que ela apresentou, ela vivencia, que é aí um dos pontos críticos do processo. Muito se cria e, às vezes, nada se mantém. A gente precisa ter isso muito bem tratado e entendido por parte da empresa. Não é porque Daniel, aqui, criei um documento. Ok, isso é aplicável? É aplicável? Eu vou viver isso? E a gente precisa viver. OEA não é aquele, né, certificado para ficar na parede, é algo para a gente viver todo dia. A partir disso, tem-se a certificação. Tá? E existe um fluxo posterior que é o de manutenção, que de período em período a Receita Federal entrará em contato com as empresas com o viés de fazer com que ela demonstre que continua executando ou que melhorou os seus controles internos. E aí a gente passa a ter todos os benefícios, a usufruir de todos os benefícios do programa. Então, os benefícios eles estão aqui elencados, não vou, né, entrar em todos eles, mas, de forma geral, ele fala, olha, eu posso participar dos fóruns, a partir deste momento eu posso utilizar-me da logomarca, que é uma questão que muitas empresas fazem de forma errada. Não é possível colocar a logomarca e escrever embaixo assim, em andamento, em processo, isso não é permitido, tá? Então, só é possível usar a logomarca depois da efetiva habilitação. Vai participar dos fóruns, vai ter todos os benefícios que estão aqui elencados. A Camila fez uma pergunta, se existe um número mínimo de pessoas na empresa. Camila, não existe, tá? Nós já certificamos, eu não vou abrir o nome de empresas, tal, mas nós já certificamos agentes de carga da cidade de São Paulo com 3 pessoas, perdão, dentro da empresa. Ele é extremamente, não vou dizer pequeno, mas extremamente enxuto. E eu vou dizer para você, no término da certificação, a auditora da Receita Federal, que ela veio de Minas para atender a uma demanda, ela deu os parabéns para a empresa pela forma que foi conduzido, tratado e tudo mais. Uma empresa de 3 pessoas. Tá? Então, não tem uma estrutura mínima ou máxima, independe. O que é necessário é que a empresa ela venha a desenvolver controles internos. Tá bem? Seguindo aqui, né, além dos benefícios. Bom, outro ponto que eu quero trazer já para vocês é essa questão de outros órgãos regulatórios. Isso não impacta diretamente, eu acredito, para o agente, para o transportador,
né? Ele está mais diretamente ligado ao importador, ao exportador. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o conceito, porque esse conceito ele leva à atratividade das empresas, e essa atratividade ela traz vocês de uma maneira direta ou indireta para essa necessidade de certificação, ok? Então, o que nós temos aqui? Primeiro, é a entrada da portaria 2384 de 2017, que trata dessa possibilidade dos órgãos anuentes fazerem parte do programa de operador econômico autorizado. Então, ele traz aí a ideia do portal único, né? E essa ideia do portal único, ela traz consigo a possibilidade de integração de toda a estrutura dentro de uma base de dados unificada. E o que isso ele é importante e ele traz de positivo para o negócio? As empresas elas podem se certificar para o processo junto à Receita Federal, né, através do módulo de conformidade e segurança, e também ter o seu processo junto ao órgão anuente, que para ela é interessante. Por exemplo, uma indústria farmacêutica que é dependente de liberação de licença de importação da Anvisa, ela vai ter o benefício junto à Anvisa. Agora, mas eu também tenho a questão aqui da liberação de madeira junto ao MAPA. Eu posso buscar também a minha certificação junto ao MAPA. E assim sucessivamente. Tá? Aí o que ela nos traz? Essa integração de processo, que isso é o que traz o grande benefício e ganho para as atividades de desembaraço aduaneiro. Então, qual que é o objetivo do OEA nesta integração? Fazer com que o importador ou exportador, né, faça o input de dados dentro de uma plataforma onde todos, tanto a Receita Federal, quanto todos os órgãos de anuência prévia, possam ter acesso àquele documento e realizar a inspeção conjunta. Isso é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco, que é um dos benefícios que o OEA está nos trazendo. A possibilidade de ter uma janela única de inspeção de carga, tanto para as atividades relacionadas à receita, quanto para os órgãos que fazem parte do processo. Tá? E aí a gente começa a ter menos tempo de carga parada, menos abre e fecha, menos movimentação de container, menos custo, muitas vezes portuário ou aeroportuário. E para que a gente só possa entender, né, nós já temos tanto o Vigiagro, já implementado desde o dia 13 de novembro de 2019, e nós temos outros, como Anvisa, Inmetro e Exército, em processo de definição do que será feito e quais os benefícios serão oferecidos, e a ANAC, já um pouco avançado, com a definição de critérios que serão avaliados para os operadores que buscam a certificação, ok? Então, sempre através deste processo de OEA, haverá a possibilidade das empresas que buscam a certificação, né, principalmente os importadores, de obterem benefícios conjunto em todas as fases e liberação dos seus processos. Quero falar também rapidamente sobre o desembaraço sob águas. Desembaraço sob águas ele nasce em 2017, para ser mais exato, né, no dia 23/7
de 2018, ele passa a ser disponível para todos os portos, mas ele nasce através da portaria 85 de 2017. O que ele traz para as empresas? Né? O seguinte pensamento: antes da atracação, faça o registro da DI, tendo a parametrização em canal verde, essa carga ela tem 48 horas para ser retirada do porto sem a contagem da armazenagem. E aí abre uma possibilidade, lembrando que os portos, muitos são privados, né? Então abre uma possibilidade dessas empresas terem uma redução de custo com a armazenagem, através de um processo de negociação entre elas ou seus agentes junto aos terminais portuários. E aí abre-se também, né, o caminho de uma conferência preferencial, que é, caiu no amarelo ou vermelho, eu preciso gerar a presença de carga, essa carga ela vai ser armazenada por uma questão até de necessidade de inspeção física desse material ou inspeção documental. Então, o que ganha o processo? Para que nós possamos ter visualmente, não sei se todos conhecem muito bem, acredito que sim, o processo normal ele vai funcionar da seguinte maneira: eu tenho aqui o importador, né, que faz o registro, né, ou o despachante em nome do importador que se faz o registro. Esse registro, tradicionalmente, ele é destinado ao Syscomex, a uma plataforma. Essa plataforma identifica qual é a unidade de despacho. O Syscomex ele direciona isso para a unidade de despacho e a unidade de despacho ela tem um horário de parametrização, ok? Dentro deste horário de parametrização, que ele pode acontecer 1, 2 ou 10 vezes por dia, dependendo do recinto, dependendo do local, o fiscal ele vai vai rodar o sistema, né? Vai rodar o lote, o batch, e aí o sistema ele vai gerar lá as parametrizações, onde o fiscal, caso seja de necessidade, ele pode até mesmo alterar a parametrização para se fazer uma conferência, podendo cair canal verde, ele pode possivelmente transferir isso para o amarelo, vermelho, para se fazer uma verificação caso seja necessário. E a partir daí existe o processo do desembaraço. Com o OEA isso funciona diferente. Como funciona? O importador ou o despachante, né, o representante legal, ele faz o registro no Syscomex. O Syscomex, através do CNPJ, por isso que a certificação ela é sempre pelo CNPJ, matriz, e já engloba todas as filiais. Pela raiz do CNPJ, ele faz a liberação imediata da carga. Ou seja, essa carga ela não será destinada para a unidade de despacho, né? Ou o documento ele já será destinado em canal verde liberado, evitando que aquele profissional que está lá na ponta ele tenha esse trabalho de analisar mais e mais processos. Então, como a empresa já passou previamente por um processo de avaliação, de controle e houve o aval por parte da Receita Federal, o próprio Syscomex ele pode fazer essa liberação. E essa liberação ela pode ocorrer a qualquer momento, inclusive de noite, finais de semana e feriados, que geralmente essas unidades aduaneiras elas não trabalham, né? Mas os terminais portuários eles sim estão atuando. Então a gente precisa ter esse entendimento que gera uma celeridade de processo. Outro ponto que eu quero trazer aqui é que houve uma alteração na portaria neste ano. Então, a portaria COANA 20 de 2020 ela veio a substituir a portaria 85 de 2017. E o que ela nos traz de novidade? A permissão de descarregamento da carga em um lugar diverso ou diferente daquele declarado, sem a necessidade do cancelamento da DI, que era um problema, né? Ou seja, não havia sido mapeado anteriormente isso lá
na portaria 85 de 2017. E aí, quando a gente descobre, quando a gente operacionaliza e, principalmente, né, como apresentado aí no desenho, estava programado para o navio atracar lá em Suape, no porto de Ilhéus ou em qualquer outro, porém, por uma questão comercial, por uma questão de volume, né, o navio pulou o porto e desceu para Santos, para Itajaí ou outro com maior volume. E aí, o que as empresas que lá no Nordeste, né, principalmente, são certificadas OEA, tinham que fazer? Fiz o desembaraço sob águas, o navio não atracou, eu tenho que cancelar a DI, voltar tudo, né, fazer uma nova DI, gerar presença de carga, toda uma situação extremamente complicada. Agora, isso já não é mais necessário. Eu posso, através desse registro, fazer somente a remoção, né? Que é o trânsito. Eu faço o descarregamento no outro terminal e aí eu posso subir, eu posso fazer o desembaraço, ou posso subir de trânsito aduaneiro, ou eu posso aguardar o retorno da embarcação, caso isso seja necessário. E aí, o último ponto que eu quero chegar com vocês é o que está vindo por aí. Quando a gente fala o que está vindo por aí, são questões que a Receita Federal estão discutindo com o viés de melhorar cada vez mais o programa de operador econômico autorizado. Então, o que nós temos aí são 3 pontos. Primeiro, a ideia do pagamento diferido. O que é o pagamento diferido? A possibilidade de que os importadores, principalmente os importadores, possam recolher os seus tributos federais de forma consolidada no mês subsequente às operações, como se fosse o pagamento de uma DARF aí unificada com o montante de todas as embarcações do mês anterior. E isso, pessoal, melhora muito o fluxo de caixa das empresas. Muito. Por quê? Primeiro, eu não preciso, empresas que importam em grandes volumes não precisam ficar fazendo pagamento todo dia, que isso gera um trabalho, pessoas comprometidas com isso, possibilidade de erros, né? E eu posso juntar todo esse volume de forma consolidada e fazer um pagamento lá unificado. Uma das coisas que a Receita Federal ela coloca também nessa ideia do pagamento diferido é que, caso as empresas venham a ter alguma infração no OEA, esse pagamento diferido ele passa a ser cancelado, ok? Então, é uma punição aí, até para que as empresas possam manter a regularidade dos seus controles, né, principalmente no que tange aos controles tributários que estão associados ao programa de operador econômico autorizado. Outro ponto é a questão que vem sendo também estudada com uma alteração do mantra e tudo mais, que é o desembaraço sob nuvens e sob rodas. Tá? Ou sob rodas em recintos de fronteira seca, né? de cruze de fronteira terrestre, o desembaraço sob nuvens. Também vem sendo discutido bastante na possibilidade de se ter a carga desembaraçada antes de se gerar a presença de carga no recinto alfandegado. Então, desembaraço sob nuvens antes da aeronave pousar e o desembaraço sob rodas, não fazendo com que os transportadores rodoviários, né, parem lá na fronteira para fazer todas as verificações. E o último ponto, né, a gente colocou aqui como conferência em casa, ou uma conferência posterior, que é a possibilidade das empresas certificadas como OEA, né, os importadores, principalmente, de mesmo em canal divergente do verde, eles fazerem a retirada da mercadoria, a transferência dessa mercadoria para o pátio da empresa e a conferência física da mercadoria ser realizada dentro da empresa. E aí eu quero trazer esse ponto para vocês.
Primeiro, isso passa a ser uma evolução do desembaraço sob águas, que hoje, no caso de mercadoria em canal divergente do verde, ele gera a necessidade de presença de carga. Então, mesmo com mercadoria fora do canal verde, existe a possibilidade do importador fazer a transferência dessa unidade de carga para o seu estabelecimento. Lembrando, full container, tá? Principalmente aí no marítimo, porque se eu for fazer um fracionado, por ter outras cargas de outras empresas, automaticamente eu não tenho como trazer para a minha planta para abrir o container com carga de outras empresas dentro. E isso traz também um outro ponto, que é a possibilidade de desafogar um pouco os terminais portuários, né? Eu sempre fui do conceito que os terminais portuários eles deveriam ser utilizados como porta, né? Eu acho que porto vem de porta. Perceberam que eu sou do interior de São Paulo, né? Porto, porta. A questão de fluxo, né? De se ter um fluxo e não de se ter um local de armazenagem de carga. Para quem tem o hábito de visitar recintos alfandegados, portuários principalmente, quem tem o hábito de ir para Santos e olhar aquela estrutura toda, vê que a burocracia ela gera uma trava muito grande. Os terminais portuários estão abarrotados de contêiner, né? Mesmo no meio da pandemia, a gente ouve notícias aí de porto batendo recorde atrás de recorde de movimentação. Então, o terminal portuário ele é porta de entrada, ele é porta de saída. Costumo dizer, se na porta da minha casa eu tiver um monte de caixa, isso vai me impedir de entrar, isso vai me impedir de sair, isso vai atrapalhar o fluxo, que é o que acontece nos dias de hoje. E através dessa possibilidade, né, então as empresas orientarão, a Receita Federal e os órgãos orientarão para que as empresas sigam um processo que hoje já é muito utilizado, que é a possibilidade de inspeção remota. Então, através de uma câmera, o fiscal da Receita Federal ou o fiscal de algum outro órgão regulatório, ele vai solicitar a ruptura do lacre, né, às vezes com agendamento, para que se tenha uma verificação conjunta. Ele vai solicitar a ruptura do lacre, ele vai solicitar a apresentação do lacre para a câmera para confirmar o número, ele vai solicitar que o operador pegue uma caixa, um volume, que ele abra aquela caixa, aquele volume, que se tenha lá o processo de verificação e conferência, como isso é feito nos terminais portuários. E isso traz a possibilidade também de se ter aí uma redução maior ainda de custo, né, por parte do importador, no que processo do desembaraço, né, da armazenagem em si. Uma das coisas que eu quero finalizar dizendo é assim, pessoal, eu falei muito que o benefício ele ainda está na mão do importador, né, principalmente. Por quê? Porque, primeiro, ele é o elo mais forte da cadeia logística, né? Eu costumo, às vezes, dizer para o agente de carga, não adianta você querer auditar o teu importador, né? Se eu chegar, por exemplo, para o meu importador e falar assim para ele, olha, eu gostaria de te auditar, pode ser que o importador vire para você e fale assim, olha, muito obrigado, vou trabalhar com outro. Então, agora, se o importador chegar, por exemplo, para um agente de carga e falar assim, olha, eu gostaria de te auditar, o agente de carga dará essa permissão para ele. Então, ele é o elo mais forte. Hoje, a Receita Federal ela vem negociando muito com o importador, por ele ser o elo mais forte, mas ela não deixa de pensar nos outros intervenientes, tá? O programa de OEA ele ainda tem muito a evoluir. Existe uma possibilidade muito grande de evolução do programa de operador econômico autorizado. Para quem tem interesse, aproveitem. Ainda existe um caminho muito, eu costumo brincar, né? Existe ainda muita água limpa nesse rio para se beber.
aproveitem isso. Até coloquei dados aqui, né, de aproximadamente 3.000 empresas, em torno de 50 são certificadas. Então, ainda existe muita água limpa para se beber, existe muito a se desenvolver no programa de operador econômico autorizado. E eu acho que o mais importante e interessante de tudo, vocês podem contribuir para a evolução deste programa através da certificação e a participação nos fóruns, trazendo ideias, trazendo métodos diferentes, trazendo isso. Eu tenho plena consciência que vocês vão poder agregar. A Receita Federal, ela está ouvindo. Eu gosto muito, muito, muito de participar dos eventos de certificação, porque através deles a gente vê que a Receita Federal, ela não é mais aquele, pelo menos para o programa de OEA, ela não é aquele órgão fiscalizatório, e que isso está sendo muito, muito, muito de verdade, sendo participativo, sendo colaborativo, e acho que isso é um ponto extremamente positivo. Só peço desculpas, é que eu acabei de receber uma informação aqui, a gente certificou mais um cliente lá do Rio de Janeiro. Então, mais uma empresa se torna OEA no dia de hoje como importador. Tá? Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês, um bate-papo aí mais ou menos de 1 horinha, para que a gente pudesse trazer um pouco de conceito do OEA, um pouco de ideias sobre o programa de operador econômico autorizado. E fico à disposição de vocês para dúvidas, perguntas. Agradeço. E é isso. Legal. Bacana. Obrigado. Pessoal, vocês viram que o Daniel, ele falou exatamente sobre o conceito do operador econômico autorizado, OEA, a visão do programa brasileiro, os principais objetivos como um todo, os benefícios que o programa traz, né? E dentro desse bojo, agente logístico, operador, importador, exportador, toda a cadeia. Quem que pode certificar, né, na modalidade, aí se tornar, quais são as estruturas, né, que ele acabou de trazer, até a pergunta que foi colocada, né, e qual é o número de funcionários que eu tenho que ter na empresa, já foi colocado aí, extremamente importante, porque nós, muitas das vezes aqui no Sindicomes da CTC, nós recebemos, o Daniel, essa semana, inclusive, algumas perguntas, algumas pesquisas exatamente sobre isso, para o curso que vai começar agora segunda-feira. Foi falado sobre a Instrução Normativa 1598 de 2015, que o Daniel trouxe aqui para todos nós, todas as fases de implementação do programa, né, do Programa Brasileiro OEA, os critérios, os requisitos, de uma forma pincelada, mas eu tenho certeza que todos que estão aqui conseguiu até ter uma clareza sobre o assunto para entrar aí no programa. Vou deixar agora aberto para vocês, para aqueles que quiserem colocar suas perguntas, tá? Por pessoas aí, uma pergunta no nosso chat para que a gente venha responder, e eu tenho certeza que a dúvida de um acaba sendo a dúvida de todos. Vamos lá? Aberto a todos. Ana, eu levantei a mãozinha, não sei se eu posso falar por aqui. Ai, peraí só um pouquinho. Quem levantou a mãozinha que eu não estou vendo? Camila. A Camila. Oi, Camila. Tudo bem? Eu estou aqui falando no chat. Eu acredito que deve ser a dúvida de muita gente, tá? Eu sou advogada da Geolink, tá? Eu estou com sócio aqui da empresa, com o Augusto, e a gente está começando esse processo de OEA, né? Então, nós somos agentes de carga e nos surgiu a seguinte dúvida. Quando você vai lá na questão das certificadoras, você tem a série de requisitos que você tem que cumprir. Só que tem 2 formulários, né? O anexo 2 e o anexo 3. Aparentemente, eu não sei, a minha primeira dúvida é o seguinte: eu preciso cumprir o anexo 3 em relação a todos aqueles riscos de carga?
uma vez que eu não faço, né, a operação de importar e exportar, eu sou apenas o agente? Posso comentar, Ana? Pode, fica à vontade. É assim, Camila. Primeiro, obrigado pela pergunta. Como agente de carga, nós temos que olhar, na verdade, como qualquer interveniente, tá bom? Nós temos que olhar para a cadeia logística como um todo. Se você notar, ele não fala que é uma certificação da empresa, ela é uma certificação de segurança para a cadeia logística. E aí, o que acontece? Você é uma parte, é um elo dessa cadeia logística. Porém, uma das coisas que a gente conversa muito com os nossos clientes e algumas empresas que nos procuram é assim: o agente de carga ele sempre nos diz, eu não ponho a mão na carga, ok? Mas, às vezes, eu subcontrato uma transportadora que opera em meu nome. Ou, ainda, eu tenho que ter processos que oriente o meu exportador o que ele precisa fazer para mitigar o risco do processo. Porque quando você está dentro de um processo de gestão de risco, se você não conseguir identificar os riscos, e aí a matriz de risco, ela passa a ser algo enorme e extenso. É uma loucura isso. Tanto é que uma das coisas que a gente sempre coloca é assim, desde o primeiro dia, a gente começa a tratar de gestão de risco, entender o conceito do risco. Então, assim, se eu não consigo identificar o risco, eu não consigo mitigar a possibilidade daquilo acontecer. Então, eu, como parte da cadeia logística, eu, no mínimo, preciso orientar o meu exportador as regras que ele deverá cumprir, ou o meu transportador, quando eu sou o contratante, ou ainda orientar o exportador para que ele oriente o transportador quando ele for o contratante. Porque em algum momento você pode estar sendo utilizada dentro desse processo todo como mula, que é como se chama, né? Como mula para o trânsito de uma carga ilícita para exportação, né? Para um produto com algum contrafeito ou qualquer coisa do tipo. Então, a sua função como agente, e como gestor de informação, é sempre estar orientando os demais agentes do processo a cumprirem com processos visando a mitigação de risco, tá? Calma. Ótimo. Legal. Alguém mais alguma pergunta? Pessoal, eu só vou pedir uma gentileza, se vocês conseguirem aí, eu acredito que todo mundo já esteja num horário bom, quem puder ligar suas câmeras, que nós vamos daqui a pouquinho tirar uma foto de todos vocês, tá? Tem mais algum? Sim, pode falar, Carla. Fica à vontade. Carla? Tá. Enquanto a Carla escreve, se tiver mais alguém aí com alguma dúvida referente ao tema do workshop. Eu posso perguntar novamente? Liguei aqui a câmera. Ah, tá, pode. Vamos lá, gente, estou cheio de dúvidas, porque a gente começou a ver Isabel, isso você está agora. dirigindo, que perigo, Isabel, pelo amor de Deus. Ai, Cuidado. meu Deus. Cuidado. Isabel, desliga esse negócio. Não. Vamos lá, gente. A gente viu também, de repente, a dúvida de alguns, eu não sei também, eu até escrevi aqui no bate-papo, sobre a questão de, tem os certificados, né, de segurança, certificado da cadeia. Nós, como agente de carga, qual certificado nós devemos escolher? Porque o importador, ele tem 2 níveis, nível 1, nível 2. Para o agente de carga, existe isso também ou é um único? Tá. É assim, olha, deixa eu explicar o nível 1, nível 2 do conformidade. O nível 1, ele foi criado inicialmente, por quê?
no ano entre 2014 e 2015, quando antigamente, né, antes de 2014, existia o despacho expresso linha azul, não sei se todos se recordam. O despacho expresso linha azul ele foi extinto e lá haviam 50 empresas. E todas essas empresas elas migraram para o OEA, tá? Como houve uma migração, a Receita Federal ela precisava fazer um processo de revisão dos controles dessas empresas. Então, ela colocou todos no nível 1, que praticamente não tem nenhum benefício, para que essas empresas migrassem para o nível 2 através de um processo de auditoria, de verificação, de forma atualizada dos controles. Este foi o primeiro ponto. Depois, eles colocaram os despachantes aduaneiros como OEA conformidade nível 1. Por quê? Em benefício. Oi, acho que voltou. Voltei. Porque, assim, como o OEA nível 1 não tem benefício do despacho expresso, dessas coisas, o despachante aduaneiro ele ficaria ali alocado, porque ele faz parte do processo de conformidade aduaneira, mas ele não teria o benefício do despacho expresso se ele fosse habilitado, né? Ou seja, ele não poderia despachar a carga para um importador ou exportador. Então, o nível 1 ele ficou ali em desuso. O conformidade ele é exclusivo para o importador. Já o segurança, ele é para todos os demais. Então, entra o agente, o recinto alfandegado, o transportador e as empresas que fazem processos de exportação. Tá? Então, é assim, Camila, o único que você pode se certificar é o segurança. Porque Perfeito, obrigada. se você olhou o anexo 2, por exemplo, lá ele fala assim, olha, por exemplo, o requisito 4.1.1, ele fala de classificação tarifária. Perdão, de descrição, que é o 4.2.1, que fala de classificação. Então, ele fala assim, olha, o agente de carga ele não classifica a mercadoria dele, ele não tem mercadoria para classificar. Então, já é não aplicável. Né? Então, ele vai taxar como não aplicável para tudo. Então, você não tem nem como se explicar para algo não aplicável. Mas é exatamente por causa dessa questão dessa classificação que eu perguntei isso, né? Na verdade, no 4.5, né? A gente vê na classificação fiscal, né? Tá aqui na minha mão. Aí eu fiquei justamente com essas dúvidas. Eu falei, gente, mas eu não tenho... E logo depois do 4.5 vem a questão do anexo 3. Porque eu falo assim, eu tenho que... Todas as minhas classificações, né? Junto com o anexo 3, que eu não consigo atender porque eu não consigo classificar, né? Não. Porque eu sou apenas... Então, assim... Então, eu não tenho que seguir o anexo 3 também, seguindo essa linha, né? Você tem que sim, ó, seguir o anexo 2 nos requisitos específicos de segurança da cadeia logística. Tá. Ele Então, até o item 353. tá. Então, essa questão aqui eu posso ficar tranquila, então, em relação ao anexo 5, porque, assim, o que a gente está procurando como empresa? A gente está procurando alguém que nos ajude, né, a compreender toda essa parte do risco, como fazer um sistema operacional, porque nós temos o sistema, mas a empresa, pelo que a gente entende, a Receita exige que a gente tenha um outro sistema também, como se fosse um sistema de fluxo, né? Onde caso fosse integrado, todo mundo tivesse acesso àquele sistema, para que se faltar alguém possa dar continuidade àquela operação, né? A priori é assim, olha, a Receita orienta para que se tenha procedimentos internos, ou seja, controles internos. Em nenhum momento você diz ou você vê lá que você precisa ter um sistema informatizado para o controle operacional. Isso é muito importante até para uma gestão dos seus processos. Tá? Eu não sei qual que é o tamanho da empresa, mas como eu falei para você, nós já fizemos para a empresa de 3 pessoas.
E aí você fala assim, ó, com 3 pessoas, às vezes é inviável financeiramente você pagar por um sistema. Sim. E a informação, ela precisa ser controlada. Então, você tem como controlar, dependendo da sua estrutura organizacional, da quantidade de pessoas, você tem como não ter um sistema informatizado, operacionar, por exemplo, por planilhas em Excel, pelo e-mail, isso é possível. Agora, eu vou colocar um paralelo. Por exemplo, uma empresa multinacional com 2.000 funcionários, ela precisa de um sistema que coordene, porque o volume é muito grande, a quantidade de gente é muito grande. Então, aí, isso tudo ele precisa ser bastante estudado. E aí cada empresa vai ter a sua forma de estudar, né? A gente tem que fazer uma análise muito individual. Não, tá ótimo. Porque assim, nós realmente somos uma empresa pequena, foi por isso o motivo da minha pergunta, né? E eu acredito que um servidor para atender tudo isso ficaria muito alto, né? O custo. Então, a minha dúvida era, se eu consigo fazer isso por planilhas, backups de e-mail, nuvem, eu consigo pagar 1 tera na nuvem e mandar para lá, para que todo mundo tenha acesso ao servidor e fazer esses Lembrando, backups. a gente assim, é necessário fazer uma análise de risco, e aí, por exemplo, a Vanessa está perguntando, né, sobre gestão de risco. A gente já vai até falar isso, mas é necessário que você tenha uma análise de risco do seu negócio, da sua empresa, Sim, não, ok? isso Então, sim. por exemplo, a gente precisa fazer uma análise de risco de quantas pessoas, por exemplo, tem, como que isso está sendo exposto, como que isso é controlado, como que isso é backupeado, tudo isso. Não, Isabel, graças tá. a Deus você chegou. Estou muito mais feliz. Isabel tá bem. Você chegou bem. E outra, mas prometo que eu vou, vou parar aqui, Fique à não tem vontade. muitas mais perguntas, tá? Na questão do, quando a gente fala da questão de integração com um contador que é externo, aí vem toda a pergunta, a gente precisa colocar o contador para responder o que ele faz com os backups, etc e tal, ou mesmo a gente pode responder que é feito através de consultoria externa, né, sobre isso. É assim, olha, uma coisa que a gente tem, às vezes, uma dificuldade muito grande é assim, ó. Às vezes nós terceirizamos um serviço, por exemplo, nós terceirizamos a contabilidade. Porém, a contabilidade, ela continua sendo da empresa. Eu só tenho um profissional externo executando uma atividade que ela é nossa, tá? Então, o contador, ele precisa constantemente te dar um feedback, um reporte do que ele está fazendo com a sua contabilidade, porque todo registro gerado, ele é um registro seu. Se amanhã esse Sim, registro estiver errado, é você que responde junto aos órgãos de controle. Entendeu? Tudo bem que o contador ele é solidário e tal, mas o registro ele é seu. Então, quando você fala, por exemplo, olha, eu preciso demonstrar lá no item 232, que é a minha análise, minha saúde financeira, o contador ele vai te disponibilizar informações que são da empresa. E aí você tem que encontrar se é o contador a melhor pessoa ou você a melhor pessoa a responder isso, tá? Mas as informações elas são sempre baseadas nos seus dados, nos seus números, no seu processo. tá. E mais outra coisa, Daniel, ele fala também na questão das auditorias, né, que tem muito voltado à questão do risco. É necessário realmente contratar uma empresa de auditoria para vir a empresa auditar realmente para que passe, né, na Receita o certificado, por exemplo, contratar o Daniel para vir fazer uma auditoria aqui. É realmente necessário isso ou a nossa mera declaração de risco e de que está tudo bem com a segurança da empresa, que eu tenho idoneidade, ou Tá, realmente essa auditoria é necessária? vamos lá. Antes de mais nada, assim, eu tenho que ser sincero, tá? Não é necessário você contratar uma consultoria em nenhum momento, ok? Só que é assim,
eu vou fazer um paralelo muito bobo, não levem em consideração, tudo bem? É só para fins didáticos. Eu nunca vou dizer, num primeiro encontro, que eu sou uma pessoa do mal. Ou seja, você não, às vezes, por você fazer parte do processo, você também é parte do problema. E você não consegue enxergar o problema porque você é parte dele. O que uma empresa de consultoria pode te auxiliar? Tá? É um olhar de fora, de quem não te conhece, entendeu? Virar e falar assim, Vanessa, você já parou para pensar nisso? Ah, não, isso é assim. E aí eu costumo trazer também algo que quem me conhece ouve eu falar isso direto. É a ideia da síndrome de Gabriela. Que é, antes era assim, hoje é assim e vai ser sempre assim. Só que o problema disso é que você é parte do teu problema. Então, você não vai mudar algo que para você está certo. Uma empresa de consultoria, ela vai trazer para você uma ideia. Por exemplo, olha, eu fui lá na empresa A, B e C, vem cá, o que eu posso trazer da empresa A, B e C, sem citar que é da empresa A, B e C, para contribuir para o processo da Geolink? O que eu posso trazer, por exemplo, para a Camila, ou se não, para o senhor José Augusto, de chegar e falar assim, olha, eu notei aqui que existe algo que pode ser melhorado. E aí a pessoa pode virar para mim e falar assim, ó, não, mas assim está muito bom. Mas espera aí, ó, já pararam para pensar no risco A, no B e no C? Não, eu nunca parei para pensar. Então vamos refletir junto. Porque isso a gente pode começar a desencadear pecinhas. Outra coisa que eu costumo dizer, eu não sou perfeito, eu acho que ninguém que está aqui, ou ninguém no mundo aqui é perfeito. Eu tenho um ponto de vista, eu tenho um ângulo de vista. E a minha empresa, a partir do momento que eu estou lá todo dia nela, ela se molda ao meu ângulo de vista. Tudo que acontece fora desse ângulo, eu não consigo enxergar. Então, alguém de fora pode, não tô, de novo, não é obrigatório. Você pode levar toda a sua expertise, entendeu? Só que lá do outro lado, quem vai te auditar é um profissional que já andou em 2, 10, 20 empresas. E pode ser que ele chegue para você e fale assim, Camila, eu achei o seu controle muito fraco. Por quê? Ah, porque eu visitei uma empresa que tinha uma estrutura similar, entendeu? E aí ele pode, eu não estou falando que ele vai, pelo amor de Deus, pessoal, fazer associações. E nessas associações, você ter o indeferimento. E o indeferimento, de acordo com a legislação, ele vai impedir que você entre com um novo pedido por 180 dias. Entendeu? Então, você vai... Por quê? Esses 180 dias é o tempo que você tem para refazer tudo. E eu vou te trazer um outro fator. A consultoria ela vai te trazer 100% de garantia? Também não. Também não. Mas o que a auditoria ela vai te trazer? Inúmeras outras visões para, no mínimo, melhorar o teu processo. Então, no final das contas, pode ser que você vire e fale assim, olha, bom, para onde eu estou e onde eu estava até onde eu cheguei, eu evoluí 80%. Faltou 20%. Ou ainda, chegar e falar assim, olha, para onde eu estou até onde eu deveria de estar, faltou 100%. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, tá? Precisa pensar só. De novo, você pode fazer isso internamente, não tem problema nenhum. Segue lá o roteiro, faz um mapeamento de risco, faz a identificação, faz tudo isso. E depois pode entrar com o pedido, né? Não tem problema. Do mesmo jeito, você pode contratar uma consultoria e, se for mal feita, ter o problema. Ok? Obrigada, Daniel. Isso.
à disposição. Eu só vou responder a pergunta da Carla aqui. Sim. Posso? Tá? Pode sim. É que a Carla já passou um tempinho. A Carla está aqui. Tá aqui. Carla Borges está aqui. A Carla disse o seguinte, olha, que a Receita Federal não está aceitando treinamento de OEA que seja dado internamente. Só aceita se for por uma empresa especializada em treinamento de segurança da cadeia logística. Isso confere? Carla, não confere, tá? Não confere. Tanto é que muitas empresas de consultoria não oferecem treinamentos de OEA, ok? Eu falo porque assim, nós oferecemos, isso faz parte do nosso pacote de serviço. E aí é um conceito meu, eu sou dono da empresa, é um conceito meu de que o projeto de OEA ele é um projeto muito mais de conscientização do que de execução. Não adianta nada eu chegar, por exemplo, para a Carla e falar, Carla, você tem que fazer isso, 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 isso. Eu vou virar as costas, o projeto ele vai melhorar e ele vai cair de produtividade. Então, antes de mais nada, a gente faz o seguinte, olha, vamos conscientizar todo mundo. Chama todo mundo, chama quem é de interesse para dentro da sala, vamos conscientizar as pessoas, vamos levar conhecimento para as pessoas. As pessoas precisam pensar em risco. Olha, eu vou ser bem sincero, não existe gente melhor do que a Carla, do que a Camila, do que a Adriana, do que vocês para saber sobre o risco do dia a dia de vocês. Não é o Daniel que vai chegar e falar assim, eu acho que você tem que mudar tudo. Quem sou eu para falar que você tem que mudar algo? Então, por exemplo, são vocês que vão ter que olhar para dentro do negócio, porque vocês que são o dono do negócio. Imagina eu chego para o senhor José Augusto e falo assim, olha, a empresa do senhor está totalmente errada. Está vendo aquela janela que está atrás dele? Ele vai me jogar de lá. E eu não sei nem se está no primeiro, no 8º ou no 20º andar. Ele vai me jogar de lá. Então eu tenho que chegar para ele e falar assim, olha, peraí, conhece sobre conceito de risco? Não, não conheço. Então vamos estudar gestão de risco. Poxa, Daniel, legal. Agora eu entendo que é uma gestão de risco. Em cima da gestão de risco, ótimo. Então, peraí, eu nunca tinha pensado nisso. Epa, eu nunca tinha pensado naquilo. Mas eu nunca olhei para isso. E aí a gente começa a pensar sobre o processo, tá? Então é mais ou menos sobre isso. Mas não mesmo, viu, Carla? Você fala aqui, do consultoria, o cliente disse que outra consultoria informou eles disso. Olha, tá? Não, Carla, de verdade, não. Ok? Pelo menos eu nunca ouvi isso, nem dos clientes, nem da própria Receita Federal. Os próprios fiscais que fazem parte do programa. E obrigado de você estar aqui. Fico feliz. Bem, eu acredito que as perguntas, acho que já foram todas aí. Não, tem a Vanessa. Tem a Vanessa. Tem a Vanessa que perguntou sobre risco. O áudio, Vanessa. Pronto. Assim, a pergunta é a seguinte, tá? A questão que minha empresa que eu trabalho vai entrar com a questão do OEA para segurança transportadora e agente de carga, né? Categoria de segurança, só que pode ser. Sobre a questão do mapeamento de risco, eu vou dizer que é a que eu mais tenho, assim, dúvida, né? Para a questão de fazer. Por exemplo, a operação de transporte, tá? Questão da transportadora. Tá, ok, tem a operação de transporte, coleta aqui, coleta no A, entrega no B. Eu tenho que mapear o risco envolvido nisso, que vai ter nesta, por exemplo, dando esse exemplo, tá? Coletando no A, entrega no B. Eu tenho que pensar em todos os riscos que vai ter essa operação e detalhar isso, não sei se é isso. Na verdade, ele é um pouquinho mais abrangente, tá, Vanessa? É assim, vamos lá. Você tem um risco, por exemplo, eu vou trazer lá do começo do programa, tá? Eu vou correr ele inteiro rapidinho para você. Você tem a possibilidade de ter infração aduaneira.
Por exemplo, você deixou de pagar imposto. Isso pode positivar a sua CND. Se a sua CND, se você não conseguir emitir a CND, automaticamente você é desclassificado do programa de OEA. Isso é um risco. Ou seja, o não pagamento tributário, ele pode gerar a sua não certificação. Ok? Segundo, quando a gente fala de gestão da informação, se a empresa na qual você trabalha tem uma estrutura aonde, por exemplo, tá? Eu vou aqui jogar uma ideia hipotética. Você tem lá um sistema de TMS, aonde todos os usuários têm acesso full, completo ao sistema, porque isso existe, ok? Isso existe. E aí, o que eu estou falando? Eu tenho o sistema, mas eu não tenho segurança da informação. E olha, uma coisa que a gente precisa pensar, quanto mais informação a pessoa tem, mais poder ela tem na mão. Então, eu estou exposto nisso. É um risco. Já é um. Não, eu já falei 2. Aí você fala assim, ó, eu não tenho processo de troca de senha. É risco. Eu não faço backup. Meu Deus. Não, mas existe. Existe empresa que não tem uma rede de dados, que os dados estão no computador da pessoa. Isso, assim, isolados. Entendeu? Aí vamos para recursos humanos. Você pega e, por exemplo, você faz a contratação de uma pessoa aonde você não analisou o perfil profissional, pessoal dela, e essa pessoa, por uma questão de histórico, ela já passou por outras empresas e cometeu atos infracionários. E ela vai cometer na sua. É risco. Aí você entra na parte do transporte, você não fez uma inspeção de carga. É risco. Você não tem como fazer um acompanhamento do processo. É risco. Você não controla o acesso no seu escritório, então você tem muita gente circulando pelo escritório. É risco. Então você tem que mapear o risco de tudo que pode acontecer que possa vir a impactar no programa de OEA. E não só limitado ao OEA, entendeu? Você também, isso é o coração. Você tem que, com o tempo, a partir do momento que a gente entende risco, com o tempo você vai expandindo para novos conhecimentos e a sua matriz de risco expande junto. Mas por mais que tu tenha, sei lá, faz conferência de carga, tu tem acesso restrito a onde está a carga, tá? Digamos, tu estaria mitigando esse risco, tá? Sempre, mas tu tem que informar, por exemplo, na matriz de risco, por mais que tu tenha uma restrição onde fica a carga. Essa parte. Tô dando esse exemplo, tá? Esse risco só que eu tô falando. Tá bom. É assim, ó. Vamos focar nesse risco, então. Primeiro conceito que você tem que entender. Você nunca vai ter risco zero. Isso é uma utopia. Risco zero não existe. Sempre vai ter alguém para burlar, criando uma forma de burlar o teu processo. Sempre vai ter. Então, risco zero não existe. Segundo, você vai ter que ter um processo para mitigar. Aonde que você vai apresentar esse processo? No teu procedimento. Então, você tem que ter um procedimento detalhado, orientando de todos os controles que você faz com vistas a mitigar o risco. Mas você ainda tem que categorizar isso. Por exemplo, ó, se eu não tiver o meu procedimento, o meu risco de 0 a 10 é 8. Com esse procedimento, de 8 cai para 4. 4 é aceitável? Ainda não é aceitável. Eu tenho que fazer algo mais para melhorar. Por exemplo, o que eu posso fazer futuramente para tentar mitigar ainda mais o meu risco? Entendeu? Então, isso é um processo de pensamento contínuo. A gente nunca pode estar satisfeito com a exposição ao risco que nós temos para qualquer coisa. Nunca. Isso é um trabalho contínuo. Por isso que, na minha opinião, uma das maiores questões do programa de OEA é assim, você tem que, a todo momento, ficar atualizando sua matriz de risco. Isso vai virar algo que vai virar rotina. Se ficar só na mão da Vanessa, a Vanessa vai pirar. Por isso que você tem que envolver a empresa.
Lembra que eu falei? Primeira coisa que a gente faz, treinamento. Porque se todo mundo tiver consciência, todo mundo te ajuda. Se ninguém souber do que se trata, você vai remar sozinha, entendeu? O Titanic inteiro. Só vai estar você lá no Titanic tentando tirar ele de perto da geleira. E ele vai bater na geleira. Sim. Não, mas eu entendi agora como é que funciona assim, a questão dos riscos e ó, já me deu vários exemplos, já entendi, e agora tem que trabalhar nos procedimentos para mitigar cada um desses riscos, por exemplo, que tu deu nessa situação. Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada. Que isso. A Mariana, ela fala aqui, tá? Só para... Ela coloca assim, ó, onde trabalho pretende iniciar o processo de certificação. Neste caso, é necessário ter controles e padrões documentados para a parte de agente de carga e toda a movimentação de carga, sendo que mesmo é terceirizado? Ou posso cobrá-los dessa documentação? Então, vamos lá, Mariana. Mariana, tá? Mariana, tá? Achei você aqui na telinha. Mariana, é assim, ó. Existe dentro do teu processo alguns requisitos de verificação de parceiros, tá? Mas, como você só vai buscar o processo de importação, ele passa a não ser aplicável à análise dos parceiros de vocês. Mas, o que acontece? A seleção de parceiros. Mas o que acontece? Por exemplo, o seu despachante, você vai precisar orientá-lo de como proceder para algumas atividades com o viés dele seguir uma linha conceitual na qual você está se direcionando. Então, existem sim partes do programa que você deverá solicitar para os seus parceiros que eles desenvolvam. E aí uma orientação que eu deixo para você. Não crie o procedimento para o seu parceiro, porque você pode não entender como que ele faz lá. O importante é ele ter também esse processo de consciência de como desenvolver, ok? Então, é o começo aí. Não sei se eu te respondi. Me dá um sinal de luz se eu te respondi ou não, por favor. O Kleber, cadê o Kleber? Kleber, achei, Kleber, você tá bom? Os de São Paulo fazem auditoria, estão lotados na Delex. Na verdade, haviam anteriormente três pontos aqui em São Paulo. Ficavam na Delex, na Alfândega de Santos e aqui no aeroporto de Viracopos, ok? Hoje, grande parte deles já está trabalhando, eles estão trabalhando, desde antes até da pandemia, eles estão trabalhando home office. Mas sim, eles estão lotados ali na Delex, ainda tem a equipe de Santos, na Alfândega de Santos, tem uma sala lá em Santos, e tem uma aqui em Viracopos também. Marcelo, você está por aí? Marcelo, assim, pode... Marcelo, é que eu vi que você saiu, meu cara. Voltou. Marcelo voltou correndo, falou assim, me chamou. Chamada, Marcelo, poxa, é assim, ó, posteriormente o material a Ana vai disponibilizar para vocês, o link, análise de avaliação, tá? É o site da Receita Federal, vocês, não sei se a Ana tem o link aí do site da Receita, que existe um portal da Receita que fala sobre OEA, tá? Então, se vocês quiserem acessar o portal, tem lá bastante informação dentro deste portal, tem as empresas que já são certificadas, tem tudo lá dentro. A Ana vai também passar a nossa apresentação, o link, eu acho que eu não sei se ela já passou ou não, senão ela vai passar depois, mas passa. A gente também escreve bastante artigo, e-book, e a gente já se comprometeu com a Ana de abastecer ela com esse material para que ela possa fazer a divulgação para as pessoas que tiveram presentes aqui no evento, tá? Vanessa, obrigado, viu? Tchau, tchau. Tá bom? Então, assim, a Ana, ela vai abastecer vocês de informação aí em breve, né? Não sei se a Liege já mandou ou não, mas eu acho que ela já até mandou alguma coisa. A gente tem e-book, tem várias coisas que podem contribuir aí para vocês darem uma olhada, tá bom? Ótimo, maravilha. Acredito que todas as dúvidas aqui já foram sanadas, né?
Nós vamos estar aí retornando com vocês também por e-mail sobre o tópico workshopping, com os conteúdos apresentados aqui, com o link da Receita Federal, tá? E também com o certificado. A Camila, eu encaminhei um e-mail para você já bem antes, assim que você colocou aqui, então você desconsidera, tá? Mas a gente vai se falando, eu deixei lá no e-mail também o telefone e tudo, se você precisar posteriormente de alguma ajuda, tá? Entre em contato com a gente, o Sindicomes ACTC está aqui para ajudar a todos. Eu não estou te ouvindo, você está falando com a gente, Camila? O seu microfone está desligado. Oi, perdão, voltei. Estava falando? Falando aqui. Perdão, vamos lá. Nessa questão de risco aqui, que ele falou, vocês têm algum procedimento, algum link, algum arquivo que fale sobre essa gestão de risco? No site da Receita Federal tem um dos documentos, só para eu te orientar mais ou menos. Ó, ele está lá no site do operador econômico autorizado, que a Ana vai mandar. Lá no final, ele tem algumas abas, que é assim, empresas habilitadas, e ele tem um documento lá, ele tem um link que ele chama, agora não me vem à cabeça, mas não é material, é o que do operador. Você entrando lá dentro, ele vai ter materiais disponíveis, e dentro de materiais disponíveis, tem algumas apresentações da Receita Federal e tem também um guia que eles fizeram sobre o gerenciamento de risco, tá? Então, ali tem mais ou menos uma instrução sobre gerenciamento de risco que pode auxiliá-los. Prometo que mais uma dúvida e fico quieta, prometo. A gente vai mandar a conta para esse senhor de cima, ó, senhor José Augusto, é ele que vai pagar a conta. E sabendo que é o dono da empresa, poxa. Brincadeira. Minha frente. Cobra dela, né, José? É cobra dela. Então, porque assim, no anexo 2 aqui, a gente está falando sobre a solvência financeira, né? E eu sou especialista em certidão de débitos bancários, né? Eu só faço aquela questão que todo mundo odeia, eu me especializei. E a gente fala, né? Ele não fala só da CND federal, ele fala em certidões de distribuições e recuperações e medidas cautelares fiscais. Então, minha dúvida é o seguinte: eu preciso anexar, além da CND federal, a municipal e a estadual e as certidões cívicas de todos os distribuidores ou distribuidores específicos? No ofício, enfim, que é só de execução em protestos. Tá, então vamos lá, olha. Aí vai muito de metodologias, ok? Igual a Carla comentou aqui, né? A Carla é de uma outra empresa de consultoria, eles lá acredito que tem uma metodologia, nós temos uma outra metodologia, cada um apresenta como pode. Mas o que a Receita quer saber aí? Por exemplo, se a empresa ela tem condições financeiras de manter o programa de operador econômico autorizado, ou seja, se ela tem uma saúde financeira estável e se ela tem condições de manter o programa de operador econômico autorizado e possíveis investimentos que esse venha a trazer. E aí entra a seguinte questão. Quando você faz uma análise da empresa e se limita ao âmbito federal, pode ser que você tenha pago lá todos os tributos federais, mas os seus tributos municipais, porque estadual, como agente de carga, você não é tributada, ok? Mas municipal, ele esteja quebrado. Ou seja, você tem uma dívida tributária com o município enorme, mas não tem uma dívida tributária federal. E numa análise de situação financeira, a sua situação financeira ela não está boa. Ela pode não estar boa. Então, você tem aí que você pode colocar a sua CND de âmbito federal, municipal, a isenção da estadual, a de falências e concordatas,
Entra-se também a questão de fundo de garantia, porque muita gente deixa de arcar com fundo de garantia. Você pode, por uma eventualidade, apresentar os seus balanços DRE e DFC, porque isso mostra sua solidez financeira, entendeu? Aí existem, de novo, existem vários caminhos a serem seguidos. Cada empresa ela vai apresentar de uma forma para atender. E você viu lá no anexo 2 e 3 que em nenhum momento a Receita Federal ela é direta no que ela quer. Não, por isso a minha dúvida, né? Subjetivo. Tudo muito subjetivo. Então, eu fiquei assim, gente, o que eles efetivamente querem? Porque eles falam assim, eles parecem que eles te obrigam a contratar alguém que já tenha feito isso várias vezes, porque é tudo muito subjetivo. Por exemplo, eu sou advogada e lido com certidão. Então, assim, quando a gente fala em certidões, a gente tem, como você falou, tem o FGTS, tem o falência concordata, distribuidor civil, para saber se não tem nenhuma ação no meu nome. Eu tenho uma declaração de idoneidade do banco, né? De acordo com o que eu fui lendo, estudando nessa questão da aduana, precisa dessa declaração que o banco me diga assim, olha, ele tem dinheiro no banco, ele consegue arcar com as contas dele. Na verdade, você pode chegar, por exemplo, você tem uma conta no banco X, tá? Não vou fazer propaganda de banco nenhum aqui. Uhum. Pelo menos não tem nenhum patrocinando a gente ainda, né, Ana? Não tem. Então não vai ter propaganda também. Então, o que acontece? Você pode ter, por exemplo, no banco, você chega e fala assim, olha, banco, eu gostaria de uma certidão de idoneidade. Você está com uma dívida financeira enorme no banco. Ele não vai te emitir. Você entendeu? Você queria um financiamento e não arcou com ele. Ele não vai te emitir. Então, por exemplo, uma certidão, ele pode, é tudo muito subjetivo, ele pode te dar o indício de que você não contraiu uma dívida para pagar os seus tributos e está com a dívida no banco, porque aí a sua situação financeira como um todo, você cobriu um santo e descobriu o outro. Então, tem que fazer uma análise muito, muito, muito completa. Não é uma coisa... O OEA, ele não é uma coisa tão simples, onde as pessoas podem, sabe, eu só vou colocar aqui minha CND federal e vou que vou. Isso não mostra nada com coisa nenhuma. Então, assim, eu costumo ver, duas casas para trás, olha, pensa, repensa e anda. Porque senão o final disso vai ser um processo de indeferimento, tá? Vai ser um processo de indeferimento. Obrigada. Aquela aqui, ó, eles pedem os últimos 3 balanços, né? É uma forma de se evidenciar que está tendo processo aí. Obrigado, Carla. O Daniel, você consegue responder mais uma pergunta? Porque nós vamos finalizar o workshop em 10 minutos. Consigo. Não, é para finalizar também os participantes aí. E se tiver alguma dúvida, vocês colocam aqui no chat que nós vamos responder para vocês posteriormente, tá bom? Posso escolher aqui uma? Então, assim, ó, a Naomi colocou... Ela colocou uma resposta aqui, uma pergunta que, assim, está fora de todas as perguntas que o pessoal fez até o momento, né? Isso. Olá, Naomi, tudo bem? Vamos lá, ó. Cadê a Naomi aqui na tela? Eu estou procurando as pessoas, às vezes eu não encontro. O pessoal não está nem ligando a câmera, que eles não querem que a gente veja eles. Vou responder da Naomi aqui. Eu acho que ela está aqui ainda, eu espero que ela esteja aqui. É assim, Naomi, ela colocou assim, ó, sou uma empresa importadora que tem em média 100 processos formais por ano. Tem informal, Naomi? Como assim? Vamos lá. Seria certificado OEA mais indicado para a empresa com volume de importação bem mais expressivo, ou traz benefícios. Naomi, na verdade, assim, olha, o certificado para importação é o de conformidade, tá? Eu te oriento sempre no conformidade nível 2, porque o nível 1, ele não traz... entendi, com registro de DI. Porque o nível 1, ele não vai te trazer benefício nenhum.
E eu vou te contar uma outra coisa, Naomi. Nós temos um cliente no Paraná, no interior do Paraná. Não vou abrir o nome das empresas, tá? Pelo amor de Deus. Mas essa empresa familiar, eles devem estar hoje, nós fizemos o processo de manutenção deles, eles têm hoje em torno de 20 pessoas. É uma empresa totalmente familiar, administrada pelo, sabe, marido e esposa, com filhos trabalhando na empresa. E eles têm 20 pessoas, eles fazem cerca de 2 processos por mês, 2, 3 processos por mês, e eles são certificados como nível 2. Então, uma coisa que eu quero trazer para todos vocês é assim, olha, o programa de operador econômico autorizado, ele não tem nenhuma distinção entre pequenas, médias ou grande empresa. É o mesmo programa para todo mundo. Por exemplo, é a mesma legislação de imposto de renda, é para todos nós aqui praticamente. Então, a legislação é a mesma, ok? A Carla colocou o link ali, tá? Da biblioteca. Obrigado, Carla. Então, assim, olha, é a mesma legislação. O que vai diferenciar de um processo para outro, de uma empresa para outra, é a estrutura dela. Por exemplo, hoje nós já certificamos essa empresa que tem 20 pessoas em OEA conformidade nível 2, 20 pessoas. Hoje nós certificamos uma outra empresa que ela tem quase 5 mil funcionários aqui no Brasil. Então, é completamente o oposto. É uma multinacional, entendeu? Do ramo automotivo que movimenta muito. E aí eu tenho que ter uma distinção entre o pequeno e o grande. O requisito de análise é o mesmo. O que vai diferenciar de um para outro? É o controle. Porque aqui eu tenho, por exemplo, um fiscal, um profissional que atua no comércio exterior, que é a pequena empresa e é o dono da empresa. Nessa, eu tenho uma equipe de 20 profissionais que atuam no comércio exterior. Que aí você tem regimes especiais, você tem importação, exportação, tal, você tem 1000 outras condicionantes. E aí, cada uma dessas empresas, elas precisam ter controles internos que sejam relacionados à sua estrutura. E é aí que nós temos que pensar. Não existe receita de bolo. Tá? Eu costumo ficar falando muito, mas assim, receita de bolo quem dá é Ana Maria Braga, entendeu? De manhã na TV Globo. Não tem receita de bolo. O que nós temos é que avaliar a empresa de forma crítica. E para eu analisar a empresa de forma crítica, por exemplo, a empresa do Sidney é diferente da Camila, que é diferente da Isabel, que é diferente do Marcelo, que é diferente do Kleber, que é diferente da Jerusa, e nós somos todos diferentes. E se todo mundo falar assim, mas todos somos agentes de carga, porém somos diferentes. Culturalmente nós somos diferentes, nós pensamos diferentes. Por isso que a análise de risco é uma coisa muito interessante. Eu não tenho como pegar o mapa de risco da Geolink e, por exemplo, entregar para a Naomi. Ele é completamente distinto. Nós somos diferentes como pessoas. Por exemplo, eu sou diferente do Kleber, que é diferente do Augusto, que é diferente do Marcelo. Então, cada um de nós tem um mapa de risco como pessoa. Nós pensamos diferente, nós agimos diferente, nós moramos em lugares diferentes, nós somos diferentes. Então, eu tenho o meu mapa de risco, a Camila tem que ter o dela, entendeu? A Camila, por exemplo, ela foi no médico, o médico falou, olha, se cuida porque você é propensa, por exemplo, tá? Pelo amor de Deus, Camila, não que você seja, mas assim, a Camila é propensa a ter miopia. Então, eu não sou. Ela pode ser. Entendeu? Então, ela tem um risco de não enxergar de perto ou de longe. Eu não tenho esse risco, porque eu não sou míope nem né? Eu não tenho isso. Então, a nossa gestão de risco ela tem que ser feita de forma específica, pontual. Não tem como ter uma receita de bolo. Receita de bolo é com a Ana Maria Braga, é com a Palmirinha. Elas são especialistas nisso, né? Não a gente. Exatamente. Bem, pessoal, acredito que as dúvidas aqui foram, né, finalizadas, esclarecidas. As demais, eu vou estar fazendo um filtro. Vou responder para vocês no decorrer de amanhã até segunda-feira, tá?
Todos que estão participando aqui da live, estão aí presentes, vão estar recebendo todo o conteúdo, tá? Os links, o link do podcast também, tá bom? Que nós falamos aí no comecinho, a certificação, e para vocês que estão aqui neste momento, eu tenho que parabenizar vocês, porque vocês foram contemplados também com um desconto, tá? Jerusa, que está aí, já me mandou mensagem, já agradeceu, já te mandei a resposta agora. A gente está aqui meio que em paralelo, tá? Nós vamos começar, tá? O Sindicomes ACTC em parceria aí com o Daniel Gobi, tá? Nós temos os cursos do operador econômico autorizado. E o primeiro modo, que é o modo de segurança que vocês já receberam aí através do e-mail marketing com o nosso calendário. Então, vocês que estão aqui presentes, vocês vão ter um desconto especial mandando a ficha até amanhã, porque nós temos a relação dos inscritos, então é especial para vocês, para que vocês venham participar. O treinamento, pessoal, ele é presencial, tá? Por uma questão de qualidade, nós acertamos aí também com o Daniel para ter um retorno por parte de vocês. O que acontece? A nossa preocupação é oferecer o melhor, trazendo os melhores. Por isso que nós estamos aí com o Daniel Gobi como nosso parceiro nessa questão aí dos tópicos, né, dos programas, dos adendos aí que vem do programa OEA, para ofertar para vocês o melhor e para que vocês não venham sofrer dores com algumas empresas que realizou treinamentos e que não cumpriu os deadlines com as adequações e que perderam os prazos, e não é isso que nós queremos, tá? Então, nós vamos buscar com vocês, estar sempre juntamente com vocês, para que vocês não venham perder certificação, não venham perder prazo de adequação, de enquadramento, porque vocês estão investindo para ter um retorno, para ter todos esses benefícios que o Daniel salientou neste belo workshop, com todos esses dados técnicos para vocês. Então, é momento de mudar, é momento de fazer diferente e fazer melhor e ofertar o melhor serviço para o seu cliente. E muitas das vezes as pessoas falam assim, puxa, né, agora eu vou entrar no core business dos agentes de carga, eu vou ter que aumentar. Não, você não vai, na verdade você vai oferecer qualidade. E se você oferece qualidade, o seu cliente ele fica com você sabe disso. Você traz melhoria, você traz precisão, você traz idoneidade, e automaticamente ele vai se amarrando a você. Então, ele deixa de ficar fazendo, por exemplo, saldão de frete, e ele vai ficar com você porque ele sabe do seu serviço e sabe do que você tem para ofertar para ele, e que a carga dele vai chegar em tempo real e com todas as condições e com custo baixo. Então, não tenho por que adiar isso. Tem que aproveitar esse momento para fazer agora. Ok? Então, eu espero a fichinha de vocês para que vocês venham obter aí esse desconto especial para vocês que estão participando hoje do workshop para o modo de segurança, tá? Que ele é todo compilado aí para vocês. E nós também vamos ter, tá? O modo de conformidade e segurança, que em breve vamos fazer o lançamento aqui para vocês, tá? E nós vamos ter o modo de conformidade, ok? Então, aguardo vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Uma ótima noite, um bom descanso. E amanhã vocês têm mais informações aí no e-mail de vocês e na segunda-feira também, tá bom? Um grande abraço a todos. Beijo, beijo. Obrigado. A todo o time Sindicomes ACTC. Obrigada por vocês estarem aqui firmes até agora. Vocês são vencedores. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau para vocês.